Após 11 anos de estudos, tive que escolher entre seguir um caminho espiritual ou clínico. Então, isso foi realmente difícil, e foram alguns meses de, eu acho, pesar a alma. E eu decidi que não há nada que eu faria que me deixaria mais feliz do que seguir esse caminho espiritual. Minha personalidade, tudo o que eu sou, requer abertura, exploração e novidade. E o campo clínico estava fechado, e fechado era realmente a melhor maneira de descrevê-lo. Então, não apenas eles me rejeitaram com minha espiritualidade, que era verdade, muitos dos meus colegas não fizeram isso. Me respeitavam se era isso que eu gostava. Mas o campo como um todo não estava disposto a aceitar a realidade da consciência e da espiritualidade. Sejam bem-vindos. Estou muito animada para essa entrevista hoje. Esta é uma pessoa que eu encontrei por acaso e fiquei tão encantada com tudo. Então contatei-a na hora e pedi que viesse ao programa. Então é uma boa entrevista hoje. Estou animada para começar. Se você se interessa por este tipo de conteúdo, espero que clique no botão de inscrição e acione o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. E se você quer ficar por dentro do que está acontecendo no planeta, eu sei que está realmente louco agora. Considere se inscrever em nossa newsletter semanal, enviada às sextas-feiras pela manhã. Eu tento registrar todos os eventos importantes que ocorrem globalmente. Bem-vindo, como você está hoje? Eu realmente posso ler, estou maravilhosa. Obrigada. Obrigada por me receber. Bem, eu tenho que dizer, eu tropecei no seu canal no YouTube e você estava transmitindo uma para... E eu fiquei tão encantada com isso, porque eu não sinto que damos tempo suficiente para os elementais e as fadas que estão coexistindo no planeta. Foi adorável ver alguém se conectando com essa energia. Então, é realmente por isso que eu queria conversar com você, porque eu queria aprender mais, mas nos leve um pouco para trás e nos diga quando tudo isso aconteceu para você. Meio que nos leve através da história. Ok, sim. Então, é uma longa história. Podemos entrar nela e torná-la tão longa ou tão curta quanto escolhermos. E então, minha vida inteira eu estava brincando com aquele lado esquerdo do cérebro, direito, criativo, intuitivo e mais lógico, científico. Realmente, desde que eu acho um bebê, desde que eu consigo me lembrar, e minha vida inteira eu tive períodos em que estava inclinada para um lado ou para o outro. E então eu fazia doutorado em psicologia clínica, que é muito voltado para o lado esquerdo do cérebro e orientado para a ciência. E a partir daí, em 2012, aconteceu minha última grande despertar espiritual. E eu estava no meio do meu programa de doutorado, então realmente meu cérebro estava confuso com tudo que estava acontecendo e toda a expansão que estava acontecendo tão rapidamente. Ok, então quando você diz seu último despertar espiritual, parece que foi profundo. Você pode nos dar alguns detalhes sobre isso? Foi uma experiência de Kundalini, um despertar parcial de Kundalini? Descreveria isso? Então, do meu ponto de vista, meu físico IAF, perspectiva pessoal, realmente começou com o meu interesse crescendo. De repente, eu não fiquei obcecada, mas extremamente apaixonada por tudo que é espiritual e paranormal. Gostaria de ler sobre esse assunto. Comecei a ouvir o programa de rádio noturno Coast to Coast AM, que abrange uma grande variedade de tópicos paranormais. Eu e meu marido, de repente, nos interessamos e mergulhamos nesse buraco de coelho e, como eu disse, comecei a ler livros e foi apenas um despertar. E então, provavelmente, alguns meses, em meu despertar, minha mãe foi diagnosticada com câncer e em 2 meses fez a transição e isso fez algumas coisas para mim. Primeiro, despertou minha intuição como nunca antes. E segundo, despertou o meu interesse. Meu interesse não era mais teórico, que era apenas alguns meses antes, de repente se tornou tão pessoal que eu queria saber mais. Eu queria poder alcançar minha mãe. Eu queria poder confortá-la antes de sua partida.
Depois que ela fez a transição, eu queria contatá-la, alcançá-la dessa maneira para ouvir dela se ela estava bem. Isso realmente me impulsionou nesta jornada e tornou tudo muito concreto e muito pessoal. E isso também aconteceu durante, acredito eu, meu último semestre fazendo meu doutorado. Então, de repente, minha intuição entrou em ação de forma intensa e acordei com essa certeza de que em 1 mês minha mãe iria partir. Os médicos ainda não sabiam disso. Eles não sabiam que tipo de câncer ela tinha, mas eu acordei sem saber e era tão forte que eu não pude ignorar. Estava tão presente 3 manhãs seguidas. Então, reservei minha passagem e voei para Israel. Foi onde meus pais estavam. E eu passei esse tempo com minha mãe e foi uma transformação de vida estar com ela dessa maneira, de uma forma que ela e meu pai realmente não conseguiam compreender, pois eram muito, muito ateus. Realmente não conseguiam acreditar em nada. Aposto que sua mãe pensa diferente sobre isso agora. Sim, minha mãe, que como eu disse, já se passaram 12 anos. Ela fez a transição em 2012. Desde então tem estado em comunicação de vez em quando. Agora ela está fazendo as coisas dela, então ela não aparece com tanta frequência. E quando ela aparece, não é tão tangível. É bastante difuso, mais um sentimento. Antigamente, ela aparecia mais como uma pessoa. E isso tem mudado. Fiquei surpresa por ter membros da família que faleceram. Fiquei surpresa com o quão acessíveis eles eram. Como se eles estivessem bem ali. Especialmente logo após a transição, pelo menos por alguns dias, eles estão muito presentes. Com minha mãe foi tão estranho. Ela estava como que em cima de mim. Era como se estivesse me sufocando e isso durou apenas alguns dias. Mas foi incrível, ela parecia me responder na minha cabeça, e se eu não concordasse com ela me cutucava fisicamente no meu dedo, e eu ficava tipo, mãe, o que é isso? E claro, cerca de 1 semana depois, mudou. E ela se afastou um pouco, e de repente eu estava tipo, espera, onde você está? Não vai embora. Então isso muda, mas no começo eles estão muito, muito presentes, de uma maneira muito física, e conforme o tempo passa, eles se integram mais como espíritos. Novamente, isso é da minha experiência e eles podem se manifestar de maneira diferente, às vezes de forma mais etérea, outras vezes mais clara, uma maneira em termos de comunicação. Sim, e eu acho que à medida que nos expandimos como um coletivo e mais de nós, nos abrimos para essa capacidade de conduzir nossos entes queridos que fizeram a transição, é um grande conforto. É um grande conforto depois disso, o que pode ser um momento triste, perceber que eles ainda estão aqui. Eles apenas estão um pouco diferentes. E eu concordo com você, conforme o tempo passa, eles ficam um pouco etéreos, sabe? Eles não são não tão concretos e com os pés no chão, eles são mais conceituais e mais apenas energéticos em sua presença. Sim. É mais baseado na consciência e cada vez menos na forma. Sim, é onde estamos. Às vezes é difícil para nós. Eu sei. Exatamente. Mas isso faz parte da nossa jornada, na nossa evolução. Isso faz parte de muitas das mensagens que estou recebendo no meu canal, que uma parte da nossa evolução é aumentar a nossa consciência, e uma parte do que isso significa é aumentar nossos sentidos sutis. E precisamos começar a prestar atenção em estímulos cada vez mais sutis. E isso faz parte da nossa expansão. Portanto, conforme eles e nós evoluímos, tudo se torna mais fundamentado na consciência e menos baseado no físico. E eu meio que vejo isso como você passa por um processo de desenvolvimento de quaisquer sentidos. Então, digamos que você seja um grande apreciador de café e comece a experimentar diferentes cafés e desenvolva um paladar e saiba de onde é este café e aquele café, e você simplesmente aprenda a discernir as notas sutis em uma xícara de café, é a mesma coisa. Você aprende a discernir as diferentes notas em um campo energético. E se você chegar ao ponto em que pode realmente se conectar e começar a interagir com frequências maiores de uma maneira diferente, acho que isso é tão empolgante para a humanidade que estamos indo nessa direção. Sim, e acho que é uma ótima analogia porque muitas pessoas não sabem se é a sua intuição ou apenas a sua mente, e como você disse, é uma questão de exposição, de prática. Se você não for hábil em provar diferentes cafés ou vinhos, simplesmente diria que vinho é vinho após um gole.
Mas quanto mais você faz isso com a intenção aqui é importante para notar as sutis diferenças, para sentir as diferentes texturas, diferentes sabores, seja o que for. Quanto mais você melhora nisso, mais você é capaz de dizer diferença, sim. Imagino que você saiba que 2012 foi um ano tão crucial aqui no planeta que foi quando toda a energia mudou. E muitas pessoas, e eu fui uma delas, apenas passaram raspando, sabe? Bem no final de 2012 as coisas mudaram para mim. Eu tive uma percepção completamente diferente. Parece que pode ter sido igual para você. Deve ter sido um desafio humano para manter o foco no seu diploma e na sua educação enquanto você estava tendo essa incrível despertar espiritual. Como você navegou por isso? Sim, foi difícil, especialmente por ter acontecido no meu último semestre. Então eu fiz meu estágio, que você sabe, né, eles trabalham você tão duro, e ao mesmo tempo durante meu estágio, porém, eu comecei a praticar hipnose. Então havia todos esses processos paralelos acontecendo. Por um lado, eu estava exausta, meu cérebro científico esquerdo estava sobrecarregado. Por outro lado, minha paixão pela espiritualidade estava despertando. Descobri a hipnose, e descobri Brian Weiss, com regressão a vidas passadas depois que fui treinada clinicamente em hipnose. Então havia muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. Então foi difícil, mas também foi emocionante. E um dos momentos mais desafiadores não é apenas um momento, é uma decisão. Quando me formei com meu doutorado em psicologia clínica, depois, em tudo é hora de obter a licença. E a Associação Americana de Psicologia não permite que você pratique quaisquer serviços espirituais, porque então é como se você estivesse praticando sob a licença deles. E não só isso, então eu tive que escolher entre espiritual ou clínico, e isso depois de 11 anos na escola, certo? E isso foi realmente difícil, e foram alguns meses de, eu acho, pesar da alma. E eu decidi que não há nada que eu faria que me deixaria mais feliz do que seguir esse caminho espiritual. Que ótimo saber disso. Sabe, minha personalidade, tudo o que eu sou, requer abertura, exploração e novidade. E o campo clínico era fechado, e era assim, fechado é realmente a melhor maneira de colocar isso. Então, não apenas eles me rejeitaram com minha espiritualidade, que era verdade, muitos dos meus colegas não me respeitavam se era isso que eu gostava. Mas o campo como um todo não era disposto a aceitar a realidade da consciência e da espiritualidade. Isso foi há 12 anos. Espero que nesses 12 anos o campo tenha se transformado significativamente e que as pessoas que se formam hoje talvez não precisem tomar as decisões que tive que tomar. Então, deixe-me esclarecer. Você está dizendo que se você tivesse optado pela licença e aberto uma prática, você poderia ter integrado a psicologia padrão, mas eles não permitiriam que você integrasse terapias de regressão ou algo assim. Isso não teria sido, isso seria... Não teria sido bom. Então, para a terapia de regressão, quando fiz meu treinamento clínico, eles instruíram. E se os clientes vêm até você e pedem por regressão de vidas passadas? Você deve dizer a eles que isso não existe. Isso não significa que eu poderia praticar regressão a vidas passadas sem repercussão negativa por ninguém saber ou se importar, mas ainda assim não era permitido. Agora avance mais um passo. Eu quero praticar trabalho energético, eu quero fazer leituras, agora eu sou um canalizador em tempo integral. Eles não conseguem lidar com isso. Digamos que eles estão bem com a regressão. Agora nós até temos psicologia energética. Então estamos começando a nos abrir para isso. Mas com certeza estou forçando os limites além do que estão dispostos a aceitar. 12 anos atrás, regressão a vidas passadas. E o trabalho energético ultrapassava a sua disposição. Hoje, como canalizadora, não há maneira. Eu seria aceita pela Associação Americana de Psicologia. Mas então, você sabe que a coisa interessante ou intrigante para mim é que o que você e eu ambos sabemos, e a maioria dos espectadores também, ou eles não estariam assistindo a esta entrevista, é que essa é a realidade do nosso sistema aqui, É regressão a vidas passadas e trabalho energético.
O trabalho energético é muito mais eficaz do que a maioria dos medicamentos tradicionais para ajudar um paciente a superar uma doença. Então é tão divertido para mim. Por que você acha, e isso é apenas uma opinião pessoal, se você não quiser dar, tudo bem. Por que você acha que é um sistema tão fechado? E eles não estão dispostos e abertos a olhar para uma compreensão mais ampla do campo de energia humana e o que realmente somos como humanos. Acho que qualquer sistema grande demora um pouco para se atualizar, seja falando sobre leis e regras, seja falando sobre o campo clínico, qualquer sistema grande. Geralmente é administrado pela geração mais velha. E 2, eles só querem endossar o que foi comprovado, o que significa, por definição, que é ciência antiga, porque nossa realidade está sempre mudando, sempre expandindo e sempre descobrindo coisas novas. E se sistemas que querem ser confiáveis só se consideram confiáveis quando baseiam seu paradigma em ciências de 20, 30, 40 anos atrás, é isso que vai acontecer. Sim, interessante. Bem, conte-nos sobre como você se mudou para uma prática alternativa e como isso para você e como isso funcionou. Porque eu acho que provavelmente há muitas pessoas passando pela mesma luta. É como onde eu quero colocar minha energia e meu foco. Então nos leve um pouco por essa jornada. Sim. Então, assim que me formei e soube que não iria me dedicar totalmente à clínica, eu realmente aluguei meu primeiro escritório em uma loja de cristais. Perfeito. Sim. E foi lá que eu fiz meu aconselhamento em hipnose. Na época, eu oferecia 2 serviços, hipnose e aconselhamento. Trabalhei com pessoas de todas as idades, desde crianças pequenas até idosos, uma grande variedade. Mas o contexto era espiritual, porque as pessoas que vinham à loja vinham para comprar cristais ou obter leituras do proprietário. Então, o contexto era muito espiritual, embora eu fosse apresentada como uma pessoa clínica, porque comparada a todos os outros, eu era a pessoa clínica. Então, foi assim que eu comecei. E eu fiz isso por cerca de 1 ano ou 2. E então, chegou a hora de eu ter meu próprio consultório e levar minha prática para o próximo nível. Foi quando passei a oferecer mais trabalhos energéticos e leituras. Eu fazia leituras antes, mas só para amigos e família, não profissionalmente. Quando abri meu escritório, senti que era hora de oferecer isso, como parte das minhas ofertas. E foi isso que eu fiz. Isso fez parte da minha jornada. Então veio a coronavírus, tive meu escritório feliz por anos até a coronavírus chegar. E então tudo mudou novamente. E isso seria, eu acho, a próxima grande onda de despertar da consciência na Terra e comigo mesma e para todos. O mundo mudou. E eu comecei a trabalhar de casa e vi isso como um grande rebaixamento e compromisso. Meu lindo escritório, meu grupo, espaço. De repente, estou trabalhando de casa, algo não tão aceito naquela época. Pessoas entravam em um quarto da minha casa, bem menos impressionante que um escritório. E não, eu descobri que as pessoas adoravam isso. As pessoas sentiram que eu estava as recebendo em minha casa. Meus 2 cachorrinhos amigáveis estavam por toda parte. As pessoas adoraram. E então minha prática se tornou cada vez mais no Zoom, que de certa forma é trabalhar de casa mesmo. Eu era muito resistente e não queria trabalhar no Zoom. Eu não achava que a hipnose deveria ser feita no Zoom. Mas meus clientes realmente me forçaram porque eles abraçaram essa mudança e o conforto de estar em sua própria casa enquanto tinham essas sessões, eles abraçaram muito antes de mim. E essa tem sido minha transição em termos de negócios. Agora, ao mesmo tempo, é interessante como despertares externos e internos acontecem ao mesmo tempo. Então, também ao mesmo tempo, em 2019, antes da Covid atingir, então, novamente, meu interesse atingiu o pico apenas alguns meses antes do golpe externo, como em 2012 e em 2019. De repente, me interessei muito por canalização. O nome Lisa Royal Holt começou a surgir de várias direções, mas eu não a conhecia nem estava familiarizado com canalizadores. Eu conheço Seth Speaks, eu amei o material de Seth Speaks, mas é só isso.
O nome dela continuava aparecendo. A primeira pessoa que o mencionou estava em uma oficina comigo e disse: "Eu sei que ela é real." Canalizadora, tipo, ah, tá bom, eu anotei, e então o nome dela continuava aparecendo do nada. E veja só, ela é professora e eu também tinha certeza de que estava procurando uma professora. Ela é uma professora e ensina canalização, mas ela não acredita realmente em te ensinar canalização. É tudo sobre trabalho interno e crescimento interno. Eu pensei, combinação perfeita. Me inscrevi no grupo de canalização dela, que estava cheio, mas eu consegui entrar, claro. E esse foi o começo da minha jornada de canalização. Agora, eu já canalizei antes, mas não estava totalmente convencida disso. Eu sei que parece engraçado. Claro, podemos falar sobre isso. Eu não estava plenamente convencida com a ideia de canalização. Não tinha certeza absoluta se estava canalizando. Então, embora a reação do ambiente fosse boa, meus clientes e os participantes do grupo estavam super felizes. Eu disse, talvez não tanto assim, e eu dei um passo para trás. E então, durante o treinamento de canalização, eu mergulhei de cabeça na imersão com o treinamento e com a prática de canalização e com o aprimoramento das minhas habilidades psíquicas ainda mais. E novamente, era coronavírus, havia trabalho regular mínimo. A vida era muito diferente. E eu tinha tanto tempo livre que realmente pude me dedicar a essa estrutura, a essa rotina de desenvolver minhas habilidades de canalização. Então, vamos, porque há pessoas assistindo agora que provavelmente estão interessadas em canalização, talvez queiram tentar canalizar elas mesmas e estão apenas, você sabe, querendo saber um pouco mais sobre isso. Você pode nos contar, ou meio que nos guiar, se você estava canalizando para a sua base de clientes antes e depois fez este curso. O que mudou? O que mudou? Como você se expandiu? E o que fez você sentir que, agora estou realmente me encaixando? Então, aprender em grupo, em uma estrutura, em uma aula, realmente ajuda muito. Sim, você pode praticar consigo mesmo. E, na verdade, a base do desenvolvimento psíquico, intuição, desenvolvimento espiritual é interna. É com você mesmo, é a sua meditação, é o seu trabalho diário se tornando um indivíduo responsável, alegre e tudo isso, todo esse trabalho, certo? Que fazemos todos os dias, é tudo parte desse trabalho. Mas quando você está aprimorando uma habilidade específica, seja aprender a tocar piano ou começar a canalizar, ter algum tipo de estrutura, um professor, é realmente muito útil. E então voltaremos ao que eu disse. Parte disso é que você está aprendendo a confiar em si mesmo. Você está aprendendo a distinguir as diferentes vozes internas. Você está aprendendo a relaxar profundamente. Então eu tenho meditado diariamente por 13 anos agora. É por isso que a canalização vem tão naturalmente para mim. Seria diferente se eu não meditasse. Quero dizer, estou falando de uma meditação de 1 hora, às vezes mais, usando a tecnologia Monroe, às vezes em silêncio, todo tipo de coisa. Mas esse trabalho diário contínuo é a base para tudo. A meditação é a porta de entrada para as drogas, é o que eu digo às pessoas. É para tudo, para... Tudo. Sim, isso é... Toda a respiração começa. A respiração é a melhor porta de entrada para a meditação. Então, novamente, isso mais estar em uma prática estruturada. Agora, eu praticaria todos os dias ou algumas vezes por semana com meu marido, né? Com outros estudantes de canalização, eventualmente com amigos, eventualmente com clientes, mas estar nesse espaço regularmente fazendo isso, parte do meu aprendizado, parte da minha escala de habilidades, parte da minha rotina. E isso é o que fez a diferença. Então, eu era psíquica o suficiente para canalizar antes. Mas eu não tinha a orientação de Lisa, por exemplo, para saber que questionar a confiança... O que você sente é normal para canalizadores iniciantes. Eu não sabia disso, então para não comprometer minha integridade, me afastei. Existem muitas coisas que você pode fazer, mas não é necessário oferecer profissionalmente, certo? Então, se afastar e praticar e fazer isso em um espaço que é livre, que é lúdico, que é criativo, em vez de eu oferecer um serviço pelo qual as pessoas pagam, foi uma estrutura muito, muito melhor
para aprender essa nova habilidade e me sentir confortável com ela. Sim. E você sabe, uma das coisas que eu penso repetidamente, especialmente quando estou trabalhando na minha própria prática ou na minha própria vida espiritual, é que Paul Selig disse repetidamente: apenas faça o trabalho, faça o trabalho. Não comece pensando, isso vai ser o meu negócio. Então eu vou aprender como fazer. É fazer o trabalho primeiro. Absolutamente. Absolutamente. O dinheiro tem uma relação peculiar com a espiritualidade e os negócios, você sabe. E eu acho que uma das jornadas de quase todos é saber que dinheiro não é ruim e está tudo bem em ganhar dinheiro, certo? Está tudo bem em ter dinheiro, está tudo bem em aproveitar o dinheiro. Mas ao mesmo tempo o dinheiro não pode ser o seu objetivo. Realmente não pode mesmo. Você não pode abrir um negócio espiritual com a intenção de ganhar dinheiro, com o objetivo de ganhar dinheiro. Não é compatível, simplesmente não é compatível e vão surgir muitos conflitos, tanto internamente dentro de você quanto na prática. E isso foi muito bem dito. Isso é tão verdade, tem que vir do coração, mas eu acho que isso provavelmente é verdade em qualquer sucesso, sabe? Se você é um artesão, você tem que amar o que faz, você tem que amar o ofício, ou seja lá o que for, marcenaria, ou, sabe, trabalho em aço, ou algo assim. Você simplesmente tem que entrar em tudo que faz na vida com paixão. E então tudo mais meio que se encaixa, porque então Você está seguindo? você está seguindo seu coração e sua orientação espiritual. Então sua prática agora é aconselhamento. Regressão de vidas passadas, alguma canalização. Quantum Healing, Hypnosis Therapy, linguagem de luz. Canalização. Era isso que eu ia perguntar a você, porque tem algumas pessoas assistindo que não estão familiarizadas com Quantum Healing, Hypnosis Therapy. Atualmente, sou praticante de Quantum Healing, Hypnosis Therapy. Eu não pratico mais, então eu entendo, mas para aqueles que não entendem é muito poderoso. Primeiramente, eu só quero dizer que, de todas as coisas nas quais estive envolvida, a informação que vem através de uma sessão de Quantum Healing Hypnosis Therapy é extraordinária. E eu nunca me deparei com esse tipo de informação em outra modalidade. Você pode, de certa forma, guiar as pessoas sobre o que é isso E como isso funciona para o humano que está envolvido nisso. modalidade é o termo correto para isso. Quantum Healing Hypnosis Therapy é uma modalidade. Desenvolvido e criado por Dolores Cannon. Se o seu público não está familiarizado com Dolores Cannon, vá ler o livro dela. Ela não está mais presente fisicamente conosco. Ela provavelmente escreveu cerca de 30 livros. São principalmente materiais canalizados através de seus clientes. Ela desenvolveu essa modalidade de hipnose, que é construída sobre a regressão de vidas passadas. E após a regressão de vidas passadas, basicamente, estou simplificando, claro, chamamos o eu superior e fazemos perguntas diretamente ao eu superior. No início, ela chamou isso de subconsciente. Posteriormente, em sua carreira, ela denominou isso de eu superior. Mas, de fato, para o propósito de sua modalidade, eles têm o mesmo significado. E o que acontece? Nós contornamos a personalidade consciente e falamos, nós perguntamos, perguntas diretas ao eu superior. E as pessoas geralmente têm perguntas sobre seu propósito de vida, doenças físicas, que coisas incríveis podem acontecer em sessões. E outra coisa que pode acontecer muito é diferentes comunicações, comunicação com entes queridos do passado, com espíritos, com guias, com aspectos do seu eu superior, do seu eu. Então, isso é bem resumidamente. É uma modalidade porque é Quantum Healing Hypnosis Therapy. Na verdade, é uma marca registrada e Dolores Cannon desenvolveu este estilo de indução muito específico, roteiro muito específico. Isso é o Quantum Healing Hypnosis Therapy. Agora, como hipnoterapeuta, como profissional, eu não preciso seguir sua modalidade ou chamar de QHHD para que você possa vir e fazer uma regressão passiva. Então, podemos chamar seu eu superior e fazer perguntas. Mas ela foi uma das primeiras a surgir com isso. Havia várias pessoas descobrindo coisas semelhantes ao mesmo tempo, o que muitas vezes acontece. Mas ela foi uma das primeiras a descobrir que você pode primeiro fazer uma transe hipnótica bastante profunda, induzi-la, sem levar horas de induções. Em, digamos, 5 a 15 minutos, eu diria que 99% das pessoas estão em transe profundo insuficiente para fazer uma regressão a vidas passadas e experimentar e explorar tudo o que desejam. O marido dela era, na verdade,
um hipnoterapeuta. E sim, não era espiritual de maneira alguma. E eles tropeçaram em uma vida passada. Eles continuaram regredindo a pessoa sem saber que podiam pedir para ela seguir em frente na vida. Então eles a regrediram mais 100 anos, o que você vê agora? Em 100 anos, o que você visualiza? E foi assim que tudo começou. Que história incrível! Ela parece ter acabado de vencer o concurso de tortas na feira do condado. Ela é uma senhora tão acessível, maravilhosa. Mesmo ela não estando mais presente fisicamente, você pode encontrar muitos de seus vídeos aqui no YouTube. É Dolores Cannon e ela é maravilhosa. Então você faz regressões de vidas passadas e você é um canalizador. Foi assim que descobri que você estava canalizando uma fada. Eu amo o universo das fadas e elementais. Então quem você está canalizando agora? É uma formação específica ou vai e volta? Como isso funciona para você? Certo. Então agora a minha principal fonte é a divina feminina Hathor. E quando eu faço a linguagem da luz, Hathor e Isis. E eu tenho outras fontes. Uma delas é Viola, a fada que, pelo que entendi, ela é uma contraparte minha, de Iaf. E ela realmente apareceu para mim na penúltima vez que estive no Instituto Monroe. Ela se revelou para mim. E então, alguns meses depois, reuni coragem suficiente para chamá-la e canalizá-la, porque senti que era para lá que estava indo o meu pequeno grupo de domingo. E, de fato, eu a canalizei. Isso foi talvez 1 ou 2 anos atrás. Então eu tive um longo relacionamento com ela, claro, mais longo, mas como um canalizador, e eu tenho muitos outros. Então no meu livro Conversas com a Terra, eu documento o início da minha jornada como canalizadora e como é comum para novos canalizadores e foi recomendado para nós, era um pouco como uma porta giratória, chamando diferentes consciências, diferentes inteligências. Então, os pleiadianos e os sírios e elementos da Terra e qualquer inteligência estendida, amorosa, que estava disposta a se comunicar comigo no meu grupo, e houve muita experimentação e exploração, e Hathor foi uma das primeiras que apareceu, mas naquela época, ela está no primeiro livro, mas naquela época eu não sabia que isso se tornaria minha principal fonte, essa relação de longa data que se tornaria tão entrelaçada com a minha própria essência de uma maneira tão profunda. Então eu diria que ela é minha principal fonte hoje, Hathor. Como mencionei, através de mim, ela vem pelo caminho do divino feminino. E sim, alguma pergunta? Sim, na verdade eu tenho. Então você canaliza um número de diferentes entidades. E eu sei que algumas pessoas começam com uma entidade específica que meio que as prepara para a próxima, sabe? Para talvez um sistema de energia que seja um pouco demais para elas no início. Então eles se inserem nisso aos poucos. É como aumentar os pesos na academia. Você começa com 10 libras e passa para 20, porque 20 seria demais no início. Você pode, quando está entrando em uma sessão de canalização, você sabe, você pede para canalizar uma certa pessoa. Você recebe visitas surpresa? Como isso funciona? Para quem não canaliza, parece meio estranho ou eles não realmente entendem. Pode nos explicar como isso funciona para você? Eu sei que todos são diferentes, mas compartilhe seu processo conosco. Com certeza. Então, quando estou prestes a canalizar, primeiramente, especialmente no início, mas até agora nós concordaríamos com antecedência, quem nós queremos chamar? Ou nós permitiríamos que a presença nos anunciasse através de cartas. Poderíamos tirar uma carta de um baralho representando a essência que deseja se manifestar. Então nós chamaríamos essa essência. Essa seria a primeira etapa. Eu fecharia meus olhos, iria para dentro, respiraria profundamente para relaxar e diria minha invocação. Eu costumava dizer em voz alta. Depois mudei para dizer por dentro, o que é sobre me colocar neste espaço de luz caro e então convidá-los e chamá-los agora. E esse seria o meu processo. E então quem viria seria a essência mais próxima que responde ao meu chamado, a compatibilidade mais próxima que está disponível e é assim desde o começo. Então, por exemplo, um dia estávamos muito interessados e curiosos sobre os Zetas e o programa de hibridização. Então eu decidi que sim, vamos fazer isso, vamos chamar
as crianças híbridas, e isso está no livro, provavelmente é o capítulo mais selvagem, então ok, eu fui para dentro e chamei as crianças híbridas ou qualquer pessoa envolvida com o programa e fiz a minha coisa e então um cuidador apareceu. Ela confirmou que um indivíduo está sendo selecionado. E então um indivíduo que se nomeou Alonso apareceu e ele ainda estava respondendo nossas perguntas novamente. O grupo com quem estou com os olhos fechados canalizando e os membros do grupo estão fazendo perguntas. Eles estavam entrevistando Alonso sobre o programa de hibridização, o que fazem, como veem as pessoas e o que fazem por diversão. E assim por diante. E assim por diante. Então sim para ambos. Eu invoco uma essência, mas sim, às vezes eles nos surpreendem também e até certo ponto não vai ser completamente diferente, a menos que eles tenham um plano realmente interessante em mente. Porque é uma interação, sou eu me abrindo e eles se integrando comigo, então existe uma troca, faz parte disso, né? O que estou abrindo, chamando e também o que eles estão enviando agora. Outra coisa. Você mencionou sobre como há uma preparação à medida que as energias ficam mais intensas. Então, uma parte disso foi a exploração, certo? Aberto a diferentes energias. Entrevistar energias, experimentar essências. Então, isso é uma parte da preparação. Mas, além disso, o que tem acontecido com Hathor? Que você poderia dizer que é a mesma essência, mas cada vez mais camadas estão sendo reveladas. Ambos mais intensos, energeticamente mais profundos em termos do material que vem à tona e cada vez mais físicos, que é um dos últimos desenvolvimentos anunciados por eles através de mim no início deste ano, que eles estão novamente na Terra. No físico, e eu tenho tido cada vez mais avistamentos físicos, e também as pessoas ao meu redor estão vivenciando coisas diferentes, então definitivamente há uma preparação para integrá-lo completamente ao físico. Uau, isso é realmente interessante. Então parece que você poderia dizer que o currículo está ficando mais avançado? Oh, sim, sim. Oh, isso é emocionante. Então, quando você diz o físico, isso significa que Hathor está incorporado em um corpo humano? Eu não acho humano, mas sim. Eles têm, então, apenas para que o nome Hathor, nós realmente conhecemos o nome Hathor do Antigo Egito, quando ela era uma Ísis, era uma sacerdotisa e uma deusa. Hathor, deusa, era uma deusa. E ela tinha diferentes formas como uma deusa e diferentes funções como uma deusa. Mas a mitologia, e pelo que eles estão dizendo, a realidade, eles realmente caminham na Terra, no físico. Então, novamente, eles e o que eles são é uma boa pergunta. Eu não acho humanos, mas o que eles são é uma boa pergunta. Eles estão no físico na Terra, novamente estou citando-os em um local seguro, então não há interferências com suas atividades e eles estão aqui ancorando certas energias e também fazendo coisas. Eles estão, diríamos, intervindo, mas não de uma maneira intrusiva. Eles estão ajudando de qualquer maneira, eles podem energeticamente, conscientemente, fisicamente. E nós precisamos disso. Precisamos disso agora. As coisas estão muito estranhas no planeta. Bem, você gostaria de fazer alguma canalização? Isso é confortável? Claro. Você prefere que eu chame Hathor ou Viola? Então Viola é a fada e Hathor é o feminino divino. Sabe, eu acho que originalmente ia dizer a fada, mas acho que quero falar com Hathor. Quem sabe você volte e a gente faça a fada em outro vídeo. Eu ia amar conversar com um elemental animal, seria muito divertido. Sim, absolutamente. Então, como eu disse, sou bem rápida, então vou apenas respirar fundo e ir para dentro. E Hathor deve estar aqui a qualquer momento. Ok, obrigada. Bênção. Seja bem-vindo, também senti sua chegada. Obrigada pelo seu tempo hoje. É um prazer estar aqui e diremos que temos uma ampla variedade de entidades disponíveis para se comunicar com você. Então você pode, como desejar, brincar e fazer diferentes perguntas, vendo qual entidade se manifestaria para responder. Ok, obrigada. Sabe, o primeiro lugar que eu quero começar é meio que o show selvagem que está acontecendo no planeta Terra agora. Eu sei que somos um foco para muita energia ao redor do universo.
Você pode falar um pouco sobre como você vê a transição que está acontecendo no planeta e como você está participando dela? Um dos aspectos mais interessantes sobre o show da realidade da Terra neste momento é que o show é muito diferente dependendo de quem está assistindo e vivenciando. Então, atualmente, existem muitos shows acontecendo ao mesmo tempo e diferentes pessoas estão convencidas de que o show delas é o que está acontecendo. Agora, nosso show seria relativo a quem estamos nos comunicando. Nossa perspectiva parecerá diferente em relação a toda a humanidade, dependendo de com quem estamos interagindo. Então, diremos que, da nossa perspectiva, seu reality show está definitivamente ficando cada vez mais interessante e nosso papel dentro dele não está presente em todos os shows. Então, existem diferentes shows, diferentes realidades, diferentes experiências. Agora vamos para a realidade de consenso deste canalizador. E os que estão ao redor dela agora, você está incluído neste grupo de seres agora. Sua Terra está passando por uma transição muito emocionante. E sim, você vê muitas coisas acontecendo, você chamou de bobo, e diremos que bobo talvez seja uma boa palavra para isso, porque adiciona leveza e riso, e diremos sim, há muita dor, sim, há muito sofrimento, mas ao mesmo tempo amor mesmo tempo há amor crescendo, há transformação acontecendo ativamente, a despertar a conexão e comunhão mundial como nunca antes. Todos esses processos estão acontecendo e estão presentes agora. Então, sim, há muita coisa acontecendo, muita coisa borbulhando no seu planeta Terra agora. No entanto, não é uma experiência negativamente distorcida como alguns tendem a pensar ou acreditar. Ok, então eu quero tentar entender e eu percebo que estou abordando isso com um cérebro humano. E eu entendo. Você sabe, não, o cérebro humano é um filtro e filtra muitas informações. E então, talvez, às vezes, a capacidade humana de entender sistemas complexos possa ser um pouco limitada e mais limitada do que a sua. Então, quando você diz que existem muitas percepções diferentes acontecendo no planeta, em outras palavras, este grupo está percebendo isso, este grupo está percebendo isso. É apenas uma diferença? Individual, não. Grupos. Certo. Então, seriam linhas do tempo diferentes ou apenas filtros diferentes? Ainda estou tentando entender as múltiplas linhas do tempo e como todos nós podemos estar no mesmo sistema de realidade, no mesmo planeta, mas talvez estejamos em linhas do tempo diferentes, então estamos vendo eventos diferentes. Poderia explicar melhor para que eu entenda? Darei o meu melhor, sim. Então, você disse muito aqui. Então, você entende que cada indivíduo, sim, é verdade para grupos, mas o indivíduo Lelé é a menor unidade, tem um filtro. O cérebro é um filtro, a personalidade é um filtro. Então, esse filtro, na verdade, modela a realidade em que você está. Então, não é apenas uma percepção que está desvinculada da natureza da realidade, mas, na verdade, constrói a sua realidade. Então, esse é um ponto. Agora, você pergunta validamente, bem, se todos nós estamos vivendo infinitas realidades diferentes, como é que eu olho ao redor e todas essas pessoas estão ao meu redor? Como estamos compartilhando o mesmo espaço e diremos que há um constante entrelaçamento de todas as consciências que compõem esta realidade, esta Terra, este universo. Então há um constante entrelaçamento e interação. Nada é estático. Então não é como se você estivesse nesta realidade. Yaf está nesta realidade e aqui você deve ficar
Este não é o caso, está sempre em movimento, tudo está sempre fluido, mas você está se entrelaçando e constantemente. E toda vez que você olha ao redor, quem você vê ao seu redor, o que você experimenta é o seu atual entrelaçamento, a sua atual experiência. Então, uma das coisas que eu poderia dizer perturbadora, mas talvez seja apenas desafiadora no meu mundo agora, é que sinto que tivemos uma perda de consenso no planeta. Em outras palavras, eu posso entender uma situação de uma maneira específica e então encontrar ou conversar com alguém que a vê de maneira completamente diferente, o que pode é perturbador para mim que no planeta não parecemos ter muito consenso, enquanto eu acho que costumávamos ter, mas talvez isso fosse apenas a minha percepção. A questão que estou me perguntando é: isso é particular da Terra e das energias pelas quais estamos passando? Então, outras civilizações, elas têm mais consenso do que nós, ou isso é particular da Terra e pelo que estamos passando, você pode apenas falar sobre isso, é perturbador como um humano, então vamos lá. Obrigada. Fique confortada em saber que se você compartilha o mesmo, o fato de que você pode falar com essa pessoa e ela pode falar com você significa que vocês compartilham alguma realidade de consenso, então eles não estão tão distantes. Como você pensaria, apesar da aparente lacuna? Incognição, ou como quer que você gostaria de vê-lo, em estar lá, há uma lacuna, uma falta de despertar. Ou há uma lacuna, então apesar da lacuna também há uma conexão, senão sua realidade não se sobreporia. Então isso é Agora, para também esperançosamente encontrar conforto no fato de que essa, diríamos, jornada de polaridade e polarização não é única para os humanos. Não é apenas único para os humanos, é uma parte integral do crescimento e da mudança, e você não pode ter uma transformação sem ter esse tipo de separação. Oh, ok. Você pode falar mais sobre isso? Sim, absolutamente. Então, a consciência agora está em uma aceleração de expansão, como você sabe. Então, isso significa que tudo que tem que ser explorado, tudo que tem que ser experimentado, qualquer coisa que tem que ser percebida, tem que vir à superfície, tem que ser experimentado agora. Então, você está vendo todas essas bolhas subindo à superfície para serem experimentadas. Qualquer polaridade que foi varrida para debaixo do tapete deve agora borbulhar e vir à superfície e ser expressa, e isso também significa ser vista. Então você vai ver, e claro, não só você, diferentes expressões de polaridade que estão vindo à superfície para que então possam ser resolvidas, e a maioria das resoluções será em direção à abertura, comunhão e conexão, pois esta é a direção geral. Quanto mais você se expande, quanto mais você se afasta, mais a integração é a conexão geral, a direção geral. Quanto mais você se aproxima de instâncias específicas e pessoas específicas, você vê onde elas estão em sua jornada específica, no papel específico que estão desempenhando para a população como um todo. Tem uma pergunta que me deixa um pouco louca como ser humano. E isso eu entendo claramente que nós criamos nossa realidade. Nós entendemos isso. Como humanos, é difícil para nossos cérebros entenderem isso completamente. E eu percebi que uma vez que eu sair deste corpo, provavelmente será mais fácil de entender. Então, o que eu estou me perguntando é se eu crio minha própria realidade. Então, por que coisas aparecem na minha realidade que eu não prefiro e que eu nunca poderia ter sonhado porque nunca passaram pela minha mente? E eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer coronavírus. Nós e as pessoas com quem conversei, todos vivenciamos a coronavírus. Alguns de nós fizemos algumas coisas com ela. Alguns de usos fizeram outras coisas. Como lidamos com isso foi um tópico diferente, mas eu nunca sequer teria pensado em algo como a coronavírus. Isso simplesmente nunca passou pela minha cabeça. E ainda assim eu vivenciei isso. Então, como isso é possível?
Se estou criando minha própria realidade, como poderia criar algo que, pelo menos conscientemente, nunca teria sequer pensado? Sim, então você está criando sua realidade, é verdade, em diferentes níveis. E no nível restrito sobre o qual você está falando, Kimberly está criando sua realidade de uma maneira muito mais, diríamos, momento a momento. Agora, se você perceber que Kimberly tem uma camada de consciência, como estávamos falando sobre o eu superior e o subconsciente, à medida que você entra na camada de consciência, há mais consciência. E consciência estão muito relacionados. Então, se você for ao eu superior da Kimberly e perguntar a ela sobre a coronavírus, você obteria uma resposta diferente do que se perguntasse a Kimberly física, certo? E o eu superior da Kimberly sabia tudo sobre a coronavírus e estava ansiosa pela viagem que a humanidade iria fazer durante esse período. Certo, eu preciso conversar com meu eu superior, pelo visto. Você faz isso o tempo todo. E, sabe, é interessante você dizer isso, que o meu eu superior ficaria animado com um evento como esse. Porque quando eu olho, eu acho que, embora a maioria dos humanos possa dizer que não foi uma coisa agradável de passar, eu diria que a maioria dos humanos, se fossem honestos, diriam que eu experimentei uma quantidade enorme de crescimento pessoal. Sim. E você vê em si mesmo que níveis de fortalecimento e o que vemos para você é difícil de descrever. É como se sua identidade fosse feita de camadas. Essas camadas se tornaram mais espessas, mais fortes. Você cresceu ainda mais em sua personalidade, em sua individualidade, em sua força. Quando dizemos em sua individualidade, também significa encontrar e reiterar o que você realmente ama, o que você realmente quer. Então essas camadas se tornaram mais espessas e mais fortes. E sim, você sabia em uma perspectiva superior que isso estava chegando e acontecendo, e de fato você estava animado com isso. Você é, de maneira semelhante a este veículo aqui, bastante explorador, bastante aventureiro. Você aprecia aventuras e oportunidades de crescimento. Sim, é verdade, eu gosto. Então, o que você está dizendo são as diferentes camadas de nós com uma percepção mais ampla e uma visão mais ampla. Estão trabalhando em experiências que vão nos ajudar a crescer, que nos ajudarão a crescer em esta forma física na arena menor que estamos na Terra. Isso está correto? Isso Está correto. Vamos apenas adicionar outra pequena informação de que essas camadas não estão separadas de você. Você é uma extensão dessas camadas, assim como essas camadas são extensões de você. Então, embora você possa nem sempre estar ciente disso, seus desejos não estão separados, seus objetivos não estão separados. Um exemplo seria se este dedinho, este mindinho, não tivesse a consciência que o cérebro tem ou que o IAF tem, ele não sabe que está alcançando esta garrafa de água para segurar a água para beber. Ele não entende hidratação, ele não entende a energia que está passando por este veículo agora, mas entende sua função. Ele sabe agarrar a garrafa, de certa forma ele tem sua própria função e sua própria vontade. Ele pode se machucar, ele pode se sentir bem, pode crescer unhas, etc, etc. Você é, nessa analogia, você é o dedo mindinho do seu ser inteiro. Você faz parte disso. Seus desejos não estão separados, embora você esteja ciente do que pode estar ciente, você sabe o que pode saber. Sim, bem, isso foi lindamente colocado. Obrigada. Eu entendi muito bem e eu aprecio isso. Tudo bem. A última pergunta que tenho antes de trazermos Yaf de volta Isso é, pessoal, eu vou compartilhar pessoalmente. E eu acho que alguns dos espectadores podem estar sentindo algo semelhante ao que vou expressar. É que existe tantos desafios no planeta agora. Pode ser um pouco desolador do ponto de vista humano. Pode parecer difícil. Há dias em que eu apenas penso, meu Deus, sabe, eu não posso mais fazer isso. Tá ficando louco?
Você pode compartilhar conosco como boas diretrizes ou boas práticas ou boas percepções que podemos integrar para realmente aproveitar o aprendizado que estamos passando e também fazer isso de uma maneira que nos fará sentir mais confortáveis? Sim, sim. Diremos que há muita coisa acontecendo ao seu redor. Algumas delas são diretamente direcionadas a você e outras não. Sugeriríamos que, especialmente quando se sentir sobrecarregada com o ambiente, encontre uma maneira de se desligar da loucura, do tumulto e ir para dentro. E sim, isso pode significar meditação, mas também pode significar uma caminhada na natureza, pode significar ouvir música, pode significar aconchegar-se com um animal de estimação amado, voltar ao seu físico, ao seu aqui e agora. A sua segurança interior é essencial. Esse é um. Vamos com 2. Esta é uma mensagem que sabemos que você já ouviu repetidamente e continuará ouvindo repetidamente. Você não está sozinho. Você é amado, você é apoiado. Se falarmos sobre camadas, imagine que a qualquer momento você está envolvido por camadas e camadas e camadas e camadas de amor e apoio e orientação, e mais luz, e mais amor, e mais abraços, e mais empoderamento, e mais apoio. E é assim que funciona. Sim, você não precisa pensar nisso como espíritos invadindo sua privacidade o tempo todo, mas camadas de amor e orientação que estão sempre presentes e que não estão separadas da sua própria essência e da sua própria identidade. Então, mesmo quando você se sente sozinho, triste ou sobrecarregado, por emoções como tristeza, raiva ou desespero, lembre-se de que este é o seu momento atual. E na imagem maior e expansiva, você está cercado por todas essas camadas amorosas que estão aqui apenas para te amar. Isso foi lindamente colocado. Obrigada. Eu precisava disso. Eu agradeço. Obrigada pelo seu tempo. Espero que possamos conversar de novo. Seria ótimo, com certeza iremos. Tudo bem, obrigada. E ela está de volta? Ah, meu Deus, profundo. Respiração. Eu consigo. Ficar muito quente canalizando. Você consegue. Interessante. Deve ser o aumento de energia. Eu acho que sim. 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 Ah, foi tão lindo. Eu queria que você pudesse estar aqui para isso. Foi adorável. Agora, quando você canaliza, assim, você tem alguma lembrança disso? Ou é apenas meio nebuloso e meio que desaparece? Ou como isso funciona para... Você. É complicado porque durante eu estou convencida de que estou totalmente presente e estou totalmente aqui porque estou lá no fundo. Então eu sou tipo, sim, estou aqui. Eu costumava não perceber o quanto eu não estou aqui. E então quando eu volto, eu acho que talvez no primeiro segundo parece que está tudo disponível e então se torna quase como acordar de um sonho. Então, se você me perguntar sobre coisas específicas ou se eu pensar em coisas específicas, é relativamente fácil recuperar a informação, quase sempre há exceções, mas quase sempre também meus olhos lacrimejam quando eu canalizo. Eu posso recuperar essa informação, mas é vaga, mas é meio complicado, é evasivo, porque às vezes parece que a memória é realmente sólida. E então eu estou tipo, sim, estávamos falando sobre, e de repente eu fico chocada ao perceber que eu está em branco. Preciso de algo para desencadear uma pergunta. Claro, essa pergunta. E então, a propósito, às vezes eu me lembro de mais coisas que não vieram através do canalização. Então, com o meu grupo de domingo, por exemplo, às vezes nós costumávamos fazer isso mais do que fazemos agora. Nós falamos sobre as perguntas e respostas
que surgiram, porque às vezes, tipo, sim, eles estavam me mostrando isso, ou eles também poderiam ir nessa direção, mas nunca veio à tona, porque eles estavam falando, eles foram em uma direção diferente. Então, às vezes, eles são realmente conhecimento extra que é lá. Uma vez que é. Sim. E eu acho que esse é um ponto tão bom que você levantou. Quando está acessando esse tipo de informação, há muito mais informações que podem ser colocadas no campo de consciência. Então, podemos, tipo, em um nanosegundo, você pode obter tanta informação que seria tão difícil falar isso. Exatamente. Emoções e sensações. Absolutamente. Para aqueles que estão assistindo e gostariam de aprender a canalizar ou acham o assunto interessante. Torna-se fascinante por causa do que você pode acessar. E tem muita informação, sabe? Lá fora no mundo. Eu queria saber tudo isso. Aposto que você também quer às vezes. Estamos tentando, estamos fazendo o nosso melhor. Estamos fazendo o nosso melhor possível. Isso foi tão maravilhoso. Agora, fisicamente, como você se sente quando está canalizando? É energizante? Te esgota? É apenas normal? Como funciona para você? Bem, como eu disse, minha temperatura sobe, e isso acontece antes de eu começar a canalizar. Então, assim que eles estão aqui, eu não sei, essa é a nossa palavra. Essa é a nossa palavra. Quando eles chegam, ficam para sempre. Eles continuam dizendo isso. Mas assim que esses canais começam a abrir energeticamente, eu começo a ficar realmente quente, e eu começo a suar, e eu não sou uma pessoa que sua, mas eu começo a suar, e eu começo a ficar realmente quente. E então, como eu disse, eu dou uma espécie de respirada e eu vou para dentro e eu meio que fico realmente confortável. E é meio que uma combinação de estar realmente relaxada, como se eu removesse completamente minha atenção do meu físico. Então eu tenho muito pouca consciência do que meu corpo está fazendo durante a canalização, porque eu vou para dentro. Então eu estou relaxada, mas também muito focada. Então não é apenas lá, é muito focada em manter a transmissão e manter clareza. É quase como quando eu era uma nova canalizadora. Eles me deram essa analogia que eu amo de um malabarista. Então a canalização é como se estivéssemos por dentro fazendo malabarismo com bolas. E uma bola são nossos próprios pensamentos. Outra bola são nossas próprias emoções. Outra bola é a reação específica que tivemos. Outra bola é a consciência que está passando. Outra bola é manter a clareza, né? Eles não disseram tudo isso, eu estou apenas nos dando bolas. Aparentemente, de acordo com a metáfora, estamos fazendo malabarismo com 10 bolas. Agora não, mas a ideia de que estamos fazendo malabarismo com bolas e como canalizadora, cabe a você fazer malabarismo com todas as bolas para garantir que elas não colidam. E que continue se movendo suavemente para que tudo isso esteja acontecendo de alguma forma por dentro. Então é aí que entra o foco. Mas o foco não é sobre o que vou dizer a seguir. Essa é a diferença. O foco está em manter essa clareza e essa abertura e não interferir em nada. Maneira. Sim, daí a importância da meditação absolutamente, porque isso te dá foco e capacidade de entrar nesse lugar quieto. Maravilhoso. Bem, isso tem sido absolutamente fabuloso. Volte para nos visitar de novo. Eu adoraria aprender mais, talvez trazer o fada da próxima vez. Adorável. Como podemos saber mais sobre você? Este é o meu site. É muito simples. Eu não uso muito as redes sociais, mas tenho um site, yafchanneling.com. Também estou no YouTube, onde tenho muitos vídeos. Você pode ver canalizadores, linguagem de luz, entrevistas e coisas diferentes. Também estou no Facebook, apenas o meu nome, Yafi Yair. Eu tenho este livro chamado Conversas com a Terra. Eu também ensino a linguagem da luz, que é uma maneira maravilhosa de se introduzir ao canalizar. Então, a maneira como eu ensino a linguagem da luz é ensinando você a ser um canal aberto e depois ensino a expressá-la com a sua voz, a usar a sua voz e expressá-la dessa maneira. Então, é uma introdução ao canalizar do jeito que eu vejo e é uma aula realmente linda. Eu realmente recomendo para qualquer pessoa que esteja interessada. Ok, maravilhoso. Obrigada. Agradeço o seu tempo hoje, foi fascinante. Obrigada, e veremos você novamente em breve. Muito obrigada. Muito. Tudo bem. Tchau a todos. Obrigada por assistir. Tchau. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir.
Este é bom ou você também pode realmente gostar deste? Qualquer um deles pode ser ideal para você. Antes de sair, inscreva-se.